Opa, boa noite. Boa noite aí, pessoal que tá entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite a turma que tá entrando aí. Vamos conversar mais uma live aqui. Discussão de um artigo bem bacana hoje sobre uso de colina, um aditivo bem interessante que tem no mercado aí, bem promissor. E para todo mundo que tá ligado aí, trabalhando com gado de leite, acho que uma informação bem relevante aí para poder utilizar no dia a dia. Um abraço aí ao Regis, Consulado do Leite, pessoal que está ao vivo com a gente aí. Bom, pessoal, hoje, primeira segunda-feira do ano, né? Primeiro dia útil do ano. Vamos começar firme aí com mais uma live, mais uma discussão de artigos. Vamos manter isso aí ao longo do ano, é nosso objetivo. Toda segunda-feira estar junto aqui, discutindo, trazendo alguma informação relevante aqui para vocês. Bom, o artigo de hoje é sobre o uso de colina protegida na incidência de doenças e na reprodução de vacas de leite. A gente vai falar um pouco também sobre a produção de leite, os efeitos na produção de leite. E é um trabalho bem interessante. Quem tiver qualquer dúvida sobre o trabalho, sobre esse aditivo, sobre qualquer outra coisa, pode ir mandando aqui pra gente nas perguntas aqui durante a live, que eu vou respondendo aqui conforme for dando um espacinho. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, agradecer a todo mundo que já está online. Quem não baixou o artigo, se quiser se inscrever, é só entrar no link que tem no nosso bio aí e se inscrever, que consegue ter acesso a esse artigo. Bom, vamos lá discutir um pouco sobre esse artigo, né? Então, basicamente, ele mostra dois experimentos bem interessantes e bem feitos sobre o uso dessa colina protegida para a vaca de leite. Bom, o que é o objetivo da colina, né? A grosso modo, o grande objetivo da colina é ajudar no metabolismo de lipídios no fígado. Quando uma vaca no pós-parto, praticamente todas as vacas boas de leite no pós-parto vão ter uma depressão de consumo, elas vão começar a produzir mais leite do que elas estão comendo, né, que a gente chama de balanço energético negativo. Então, em maior ou menor nível, as vacas entram em balanço energético negativo. E nesse balanço energético negativo, o que ele significa? Significa que as vacas não estão conseguindo comer tudo que elas necessitam para a produção de leite. Sendo assim, elas precisam tirar essa energia de algum lugar. E elas começam tirando da gordura corporal, das reservas corporais, e depois começam a tirar de outros tecidos, como músculos, proteínas, etc. Então, um dos grandes papéis da colina, bom, o que acontece então nesse caso? Quando a gente tem um excesso de mobilização de gorduras, uma vaca que entra num balanço energético um pouco mais severo, ela começa a sobrecarregar um pouco mais esse fígado e ele começa a ter a sua função um pouco comprometida. E o fígado é o órgão mais importante, não sei se é o mais importante, mas um dos órgãos mais importantes para uma produtividade, para uma saúde plena das vacas de leite. Então, quando você tem uma metabolização muito grande de gordura e uma mobilização muito grande de gordura, uma metabolização muito grande dessa gordura no fígado, o fígado começa a ficar comprometido. Então, o grande papel da colina é atuar principalmente nesse metabolismo dos lipídios no fígado, né? Ajudando na exportação de gordura, ajudando, entre aspas, a dar uma limpada no fígado e poder gerar uma melhor recuperação para esses animais, uma melhor saúde. Então, o grande objetivo é que essas vacas tenham uma melhor metabolização hepática de gordura, um melhor metabolismo de lipídios no fígado e, consequentemente, tenham menos problemas, principalmente com cetose, né, que é uma doença pós-parto que acomete as vacas de leite aí, de uma maneira em geral, em graus bastante altos em algumas fazendas, e algumas um pouco menos e algumas um pouco mais. Bom, e existem vários trabalhos mostrando que o excesso de corpos cetônicos, ou vacas que estão sendo, não sei se submetidas é a palavra correta, mas estão sob efeito desses corpos cetônicos, que estão em cetose, elas têm uma menor fertilidade, elas têm o sistema reprodutivo prejudicado. Então, por isso que as ideias do autor
dos autores foi exatamente suplementar a colina para as vacas, entender se a saúde desses animais era melhorada e se, consequentemente, a fertilidade dos animais também era melhorada. Então, esses dois eram os principais pontos do trabalho, né? E faz muito sentido. Sempre que eu melhoro a saúde dos animais, a gente tende a melhorar os efeitos em reprodução também. Bom, o que mais que esse autor fala para a gente aqui na introdução, né? Bom, o uso da colina como um precursor, né, para beneficiar, um precursor principalmente da fosfatidilcolina, né, que é uma molécula, vamos dizer assim, que necessária, né, para o metabolismo hepático correto, e a colina pode influenciar bastante nisso. E tem alguns trabalhos mostrando que quando se usa colina protegida, as vacas têm uma redução no fígado gorduroso, e o que faz com que a vaca tenha uma menor chance a uma desordem que eles dizem aqui, nas doenças metabólicas relacionadas ao metabolismo dos lipídios. Então, basicamente, a ideia da colina é essa, né? Melhorar o metabolismo dos lipídios e, consequentemente, ter um menor problema em vacas pós-parto, principalmente. Então, a suplementação desses animais se dá sempre no pré-parto até o pós-parto. E nesse trabalho, retino para ele aqui já direto, foram feitos 2 experimentos. O primeiro experimento com 369 vacas, primíparas e multíparas, certo? Essas vacas foram suplementadas de 25 dias pré-parto até 80 dias pós-parto. Então, no experimento número 1, vacas suplementadas no pré-parto, então no trabalho todo pré-parto até 80 dias pós-parto. E a dose que foi utilizada nesse trabalho foi de 15 gramas por dia de colina protegida, certo? Então, esse é muito importante. Por que eu estou relembrando a dose aqui? Porque às vezes a gente vê pessoas que usam colina no dia a dia, mas em doses muito mais baixas do que as recomendadas. Consequentemente, os resultados não vão ser os desejados, né? Lembrando que esse experimento foi feito com um produto comercial de uma empresa X aqui, que não vem ao caso, e para atingir as 15 gramas de colina foi necessário 60 gramas do produto em questão. Então, sempre que se você quiser usar colina para ter resultados semelhantes a esse experimento, você tem que usar 15 gramas de colina protegida, que depende do produto que você está usando, pode significar de 50 a 60 gramas normalmente dos produtos comerciais. Mas pode ter outro produto comercial que apareça aí que eu não conheço. Você pode perguntar para o técnico da empresa, quantas gramas de colina realmente eu tenho aqui? Beleza? Então, nesse experimento, a dose estudada foram 15 gramas de colina. Então, o primeiro experimento, 15 gramas de colina do pré-parto até 80 dias pós-parto. O segundo experimento foi feito só com novilhas que estavam gestantes pelas primeiras vezes, né? Nulíparas, que a gente costuma chamar, né? E a dose foi exatamente a mesma, só que a diferença foi que a suplementação nesse caso foi feita apenas 21 dias antes da data prevista de parto, certo? Então, um experimento bem feito, bem delineado, as vacas bem divididas, né? E foram avaliados uma série de fatores aqui. E importante lembrar que tinham 2 estudos, um com 369 vacas avaliando a suplementação de pré até 25 pré até 80 pós, com primíparas e multíparas, e o segundo estudo só com primíparas, só com nulíparas, na verdade, apenas 21 dias pré-parto. Então nós temos 2 estudos totalmente diferentes, e o segundo estudo foram exatamente quantas vacas? 580 vacas, um número bastante alto, né, de animais. Então todos os 2 estudos, um número bastante alto. E a pergunta era: devo usar colina sim ou não? Qual a dose? A dose foi só uma que foi utilizada, e esse uso da colina pode impactar positivamente na saúde desses animais e na fertilidade desses animais? Esse era o grande objetivo, certo? Aqui no trabalho, para quem tem a eleita, seguindo na tabela 1, tem todas as informações da composição da dieta, tanto do pré-parto quanto do pós-parto, dos 2 experimentos. Dietas bem obviamente muito bem balanceadas, muito bem feitas, todas atingindo as exigências conforme deve ser. Bom, vamos partir então para os resultados, né, que são os mais importantes. Então, o que foi os resultados? Aqui nós vamos dividir em 2 grupos. Vou apresentar primeiro os resultados do experimento que foi fornecida pré e pós-parto, certo? Então, nas vacas onde foi fornecida
colina protegida, 15 gramas por dia de colina, né? 25 dias pré-parto até 80 dias pós-parto, elas tiveram uma redução bem importante na cetose clínica, e aqui foi dividido em primípara e multípara, então independente se foi primípara ou multípara, houve uma redução bem importante de cetose clínica. Para quem está com o artigo aí, é na tabela 1. Número de casos de mastite, certo? Número de casos de mastite por vaca e morbidade de uma maneira geral. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto essa colina diminuiu a ocorrência de cetose, de cetose clínica, por exemplo, de mais ou menos 11% de média, passou para 4%, certo? Nos casos de mastite, dia 22 foi para aproximadamente 15%, né? E morbidade de 57% para cerca de 38% a 40%. Ou seja, uma redução bastante importante nos casos nesse experimento. Foram avaliados retenção de placenta, febre, metrite puerperal, metrite não puerperal, deslocamento de abomaso. Nenhum desses teve efeito. A colina protegida não ajudou em nenhum deles. O que a colina ajudou? Bastante na cetose clínica, mastite e na morbidade como um todo. O que faz sentido para a gente, né? Principalmente a parte da cetose. A gente já imaginava que isso fosse acontecer. Resultado muito importante e muito interessante. Bom, interessante que não tem nesse experimento, nesse estudo, mas tem em outro trabalho, a suplementação, eles dividiram esse estudo em dois trabalhos, essa pesquisa como um todo em 2 trabalhos. Essas vacas que receberam colina no pré e no pós-parto, elas tiveram uma tendência a comer mais no pós-parto. Então, de 23,9 de matéria seca para 22,6. 1 quilo e pouquinho a mais de matéria seca no pós-parto, o que é muito bom, né? Essa ingestão de matéria seca no pós-parto mais alto é sensacional, e provavelmente isso fez com que as vacas tivessem uma incidência menor de cetose, mesmo com esses animais produzindo mais leite, que foi o que aconteceu. Então, as vacas desse experimento que receberam colina pré e pós-parto produziram 44,6 litros de média contra 42,8 do grupo controle, praticamente 2 litros de leite a mais. E se a gente fosse pensar, aí dá pra gente ver que a colina realmente faz um trabalho bacana e faz o trabalho dela, né? Porque se a gente fosse pensar, 2 grupos de vacas na mesma dieta, recebendo exatamente a mesma alimentação, elas, uma produz 44, a outra produz 42. A de 44 era para ter um pouco mais de metabolização hepática, né? Um pouco mais de metabolização de gorduras, corporal, e consequentemente um pouco mais de cetose clínica ou subclínica. E nesse caso, mesmo as vacas produzindo mais leite, elas não tiveram essa maior cetose, pelo contrário, tiveram uma menor ocorrência de cetose. Então, basicamente nesse estudo, o que a colina fez foi aumentar uma tendência a aumentar 1 kg de extração de matéria seca, um aumento significante de 2 litros de leite e uma diminuição nos casos de cetose, mastite e morbidade como um todo. Bom, números bastante interessantes e bem condizentes com o que era esperado. E aí vem a segunda... um outro número interessante que foi bastante diminuído, né? Eles avaliaram também na tabela 3 aqui o número de tratamentos dos animais aqui, quantidade de tratamentos que foram feitos, e o que a colina conseguiu diminuir muito foi tratamentos com propileno glicol e cálcio oral e tratamento com dextrose intravenosa, que era basicamente o tratamento feito para cetose, né? Então, como foi diminuída essa ocorrência dessas doenças, o tratamento dessas doenças também foi diminuído. Então, uma economia financeira aqui direta em termos de menor gasto de medicamentos, sem a gente falar dos outros benefícios que são bem maiores do que somente isso, né? Bom, reprodução. E aí, o que aconteceu na reprodução? Foi avaliada ciclicidade, então passava ultrassom nessas vacas no dia 50 pós-parto e dia 60 pós-parto para avaliar a presença de um corpo lúteo. As vacas que tinham corpo lúteo, os pesquisadores falavam que elas estavam ciclando, e o que foi visto foi que não houve diferença entre os grupos. Independente se as vacas estavam recebendo ou não colina protegida, não teve nenhuma diferença em ciclicidade, e nenhuma diferença também na prenhez, na primeira IA, tanto com 30 dias de gestação quanto com 65 dias de gestação. Também não houve diferenças na perda de gestação nem na prenhez, a segunda inseminação. Ou seja,
não foi encontrada uma diferença, né, uma melhora na fertilidade desses animais que receberam o tratamento com colina. Então, apesar daqueles benefícios lá atrás de melhor saúde, não teve o benefício que era esperado que tivesse também em melhor fertilidade. Mas paciência, já no meu ponto de vista já está legal. É um aditivo que eu acho bem bacana, com os resultados bem interessantes aí, tanto na pesquisa quanto no campo. Então, pessoal, um resumo desse primeiro estudo foi que vacas suplementadas com colina, de novo, 15 gramas vaca dia da colina protegida, né, não do produto em questão. Nessa questão aqui eram 60 gramas do produto em questão. Tiveram maior produção de leite, uma tendência ao maior consumo de matéria seca, menor ocorrência de algumas doenças e não tiveram nenhum benefício, vamos dizer assim, na área reprodutiva. Beleza? Esse é o resumo do primeiro experimento, onde foram usadas primíparas e multíparas e foram avaliadas todas essas informações. Bom, e no segundo experimento, certo? Que era um experimento onde só utilizaram as nulíparas, né? Na verdade, pode ser primípara também, porque elas pariram a primeira vez, né? Às vezes esse nome faz um pouco de confusão com a gente. Mas eram vacas que nunca tinham parido que entraram nesse experimento, que elas vão virar primíparas, mas nesse momento elas ainda são nulíparas, porque elas nunca pariram. Então, basicamente, a mesma dose foi utilizada, porém, as vacas receberam a colina apenas por 22 dias antes do parto, certo? Bom, e aqui uns resultados um pouco até estranhos para a gente, né? O uso de colina nesse grupo de animais só no pré-parto aumentou um pouco a incidência de algumas doenças, o que não era esperado de maneira nenhuma, né? Porque não fazia muito sentido esse aumento nesses casos de doenças, certo? Aumentou um pouquinho a incidência de algumas doenças, mas e de outras não mexeu em nada, muito pouca diferença em outras doenças, e também não mexeu em nada quando a gente fala de reprodução, nem na prenheza primeira IA, nem na segunda IA, nem na soma da primeira e segunda IA. Então, basicamente, o que aconteceu nessa parte do experimento, nesse experimento, foi um aumento na ocorrência de algumas doenças. Os autores aqui não conseguiram explicar por que isso aconteceu, certo? Mas esse foi o que aconteceu no experimento, a gente não sabe explicar exatamente por quê. Mas basicamente eu acho que, a grosso modo, o que a colina fez foi não fazer efeito. E no meu ponto de vista, tem dois motivos para essa colina não ter sido efetiva nesse grupo de animais, que podem ser levantados de diferença para o primeiro. Talvez por ser só nulíparas, mas no primeiro também tinha, e nela teve um efeito positivo. Mas no meu ponto de vista, a razão por essa colina não ter gerado benefício foi porque ela foi fornecida apenas no pré-parto. Então, o que a gente vê hoje nos trabalhos, e a gente vê mais claramente também nos dados de campo que a gente trabalha, é que a colina tem uma efetividade maior e um resultado melhor sempre quando utilizado tanto no pré quanto no pós-parto. Então, a gente tem que usar essa colina já começando no primeiro parto, antes do parto, 25 dias antes do parto, até cerca de 80 dias pós-parto, que foi onde esses autores foram. Normalmente, na prática, o que vai ser feito? Vai utilizar a colina no lote pré-parto e no lote 1, se você tiver um lote pós-parto, no lote pós-parto e no lote 1, por exemplo. E nos demais lotes talvez não utilizariam. Não é um suplemento. Um suplemento não é um aditivo tão barato para a gente usar durante toda a lactação. Não faz tanto sentido você usar em vacas final de lactação, por exemplo. Então, focar nesses grupos é o que faz mais sentido para a gente. Bom, outro ponto interessante que o autor discute aqui é que o que pode realmente fazer um efeito mais forte ainda para a colina é quando a gente usa essa colina em animais obesos, que estão acima do peso. E às vezes acontece isso em algumas fazendas, e é onde a gente vê o maior benefício. A gente sabe que quanto mais gordas as vacas, elas tendem a comer menos no pré-parto, depois logo no início do parto elas tendem a comer um pouco menos também, e consequentemente perder mais peso, ter uma metabolização maior de gordura e uma necessidade maior da colina para ajudar na saúde hepática desse animal. Então os autores citam aqui um outro trabalho que mostra isso,
que um aumento na ingestão de matéria seca no pós-parto de vacas que recebiam colina estavam com sobrepeso, vamos dizer assim, que estavam obesas acima do peso. Isso é relativamente comum da gente achar em algumas fazendas. Então essa é uma estratégia, né? Muita gente me pergunta, fala, Lucas, eu tô cheio de vaca gorda aqui, minhas vacas secaram gordas, o que eu faço agora, né? A gente não tem muito o que fazer, o primeiro ponto, porque o nosso grande objetivo é não deixar essas vacas engordar e não necessariamente emagrecer elas ali, né? A gente não pode tirar a comida dessas vacas durante o período de vaca seca, muito menos durante o período pré-parto, né? A gente não quer que essas vacas emagreçam ali, não é o momento. E às vezes acontece dessas vacas secarem gordas. Então minha resposta, né? Sempre que me perguntam isso, minhas vacas já estão gordas, você está me falando que eu tenho que prevenir, beleza, mas e essas que já estão aqui? Então, às vezes usar colina para esses animais nessas circunstâncias também é bastante efetivo. Para esses animais é mais efetivo ainda. O trabalho mostra aqui que independente se o animal está acima do peso ou não, ela é efetiva quando suplementada pré e pós-parto, mas se você chega em fazendas que tem mais animais gordos, mais animais com sobrepeso, a chance dela funcionar melhor é ainda maior. Então, nesses grupos de animais, a gente tem mais ainda, faz mais ainda sentido de usar essa colina quando acontece isso. Obviamente que a gente não vai deixar de fazer, agora então eu posso deixar minhas vacas gordas que depois eu uso colina e resolvo. Não, não é isso, né? Mas é uma ferramenta a mais que pode ser utilizada para conseguir trabalhar bem com esses animais, ou trabalhar bem não, trabalhar melhor com esses animais acima do peso. Bom, tem uma pergunta aqui, meu reino encantado, normalmente em que locais encontram esse suplemento? Bom, a colina protegida, existem algumas empresas no Brasil que vendem elas, mas principalmente você pode pedir para o seu fornecedor de mineral, para vender já o mineral para você com essa colina protegida. Mas existem outras empresas que vendem aqui no Brasil também. A que eu mais conheço que vende aqui bastante é a Kemi. Eles têm um produto bacana, uma colina protegida interessante, que eu acho que é a mais presente aqui no Brasil hoje. Mas muitas indústrias, por exemplo, se você compra o sal mineral pré-parto, um sal aniônico pré-parto lá, um sal de lactação, um produto, né? Já para suas vacas de alguma empresa específica, você pode pedir para essa empresa já mandar para você dentro do produto a colina protegida, principalmente para você usar no pré-parto e no pós-parto, né? Talvez você teria que ter dois produtos diferentes para as vacas em lactação, né? Um só para o pós-parto e outro para o resto da lactação, para o pós-parto e início da lactação, e outro para o resto da lactação. Porque no meu ponto de vista, eu acho que todos os trabalhos concordam com isso, não faz muito sentido a gente usar essa colina protegida por muito tempo. Não tem essa necessidade de continuar usando ela durante toda a lactação, né? Bom, pessoal, vai ser um artigo relativamente pequeno, com bastante informação interessante, mas com um tamanho menor. Então nós já vamos partindo aqui para o finalmente dele. Se tiverem mais alguma pergunta, pode mandar aí que eu vou ficar super satisfeito de responder. Basicamente, o que esse trabalho traz para a gente, né? Ele mostra pra gente que quando a gente usa colina protegida no pré-parto e no pós-parto, a gente tem melhoras em produção de leite, uma tendência a melhora no consumo pós-parto, melhor saúde, principalmente nos índices de cetose e mastite, e sem efeitos em fertilidade. Quando a gente usa só no pré-parto, parece que esses efeitos não aparecem, né? A gente não tem os mesmos efeitos, não temos os mesmos resultados. Então, se for usar, use a dose certa, que nesse caso é 15 gramas do princípio ativo da colina, né? E use por o tempo correto também, que aqui no experimento os resultados melhores foram quando a gente usou 25 dias pré-parto, ou quando os autores usaram de 25 dias pré-parto até 80 dias pós-parto. E quando pode ser uma ferramenta muito interessante, eu sempre falo isso quando a gente está discutindo, né? Quando a gente vai usar um aditivo, se eu for usar um momento, eu falo assim, cara, eu só tenho um lugar para usar meu aditivo. Onde que eu vou usar? Sem dúvida nenhuma no pré e pós-parto, né? Que é o que a colina faz pra gente. Por quê? Porque ali eu tenho um maior retorno. Qualquer melhoria que eu tiver ali, eu normalmente tenho um retorno, um incremento por toda a vida produtiva desse animal. Então faz muito sentido a gente investir na transição. Obviamente cada um tem sua realidade, cada um vai fazer suas contas de acordo com o preço que o produto chega, de acordo com a facilidade de usar, de acordo com o manejo que as fazendas têm, que vocês trabalham, se faz ou não sentido usar. Mas é um aditivo que tem resultados comprovados e tem, não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, mas
mas é um aditivo que tem resultados comprovados e bastante interessantes na literatura, ajudando no momento crucial e num problema muito comum de vaca de leite, que é a cetose, né? Que é o metabolismo exagerado de gordura e, consequentemente, um acúmulo de gordura hepática e um pior funcionamento desse fígado depois quando a gente precisa dele. Então, principalmente se você tem fazenda que você atende que tem mais problema com vacas obesas, pode fazer mais sentido ainda usar esse produto e ter os resultados lá na frente. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Hoje uma live um pouco mais curta, mas com informação bem relevante. Espero vocês nas próximas segundas. Vamos estar aqui sempre trazendo algum artigo interessante, que seja bem atual e bem condizente com o momento que a gente está vivendo. Aproveitar para falar para vocês, se tiverem sugestão de artigo ou de temas para a gente discutir nas próximas lives, pode mandar aí para mim por direct, que eu vou ficar bem feliz de receber essas sugestões de vocês. Beleza, pessoal? No mais, obrigado, um abraço e boa noite a todos.